A ficção. Um espaço em que nada é impossível e os nossos sonhos tomam forma. É normal pensar que a ficção pode se basear em aspectos da nossa vida. Mas as coisas começam a ficar um pouco estranhas quando a vida passa a ter aspectos estranhos da ficção. Sobretudo quando uma história considerada lenda urbana se torna real. Vamos investigar alguns desses casos, vamos. Puxe um pedacinho do chão e venha comigo. Me responde uma coisa. Você teria coragem de repetir 5 vezes um nome na frente do espelho? Não. Não. Eu não estou falando da loira do banheiro, não. Eu estou falando do Candyman. Se já fez isso e ainda está por aqui para contar a história, eu só tenho que lhe dar os parabéns. Você é uma pessoa de sorte. Mas qual a origem dessa lenda? Bom, primeiro, é preciso dizer que essa figura sinistra costuma ter aparências diferentes. Por exemplo, no conto de Clive Barker, que foi onde o ser surgiu, ele é descrito tendo a pele amarela e os lábios azuis claros, sem o gancho característico. Foi somente quando saiu o primeiro filme que a história se aprofundou mais um pouco. Candyman era um homem chamado Daniel Robitaille, que trabalhava como escravo em uma plantação na cidade americana de Nova Orleans. Infelizmente, ele acaba torturado e morto depois de se relacionar com a filha do proprietário das terras. Além de arrancarem a mão de Daniel, ele foi coberto com mel. Jogaram mel em cima do corpo dele para que as abelhas e formigas o atacassem até a morte. Tudo feito em público. E a multidão que assistia a essa crueldade teria chamado Daniel de Candyman 5 vezes. O que ninguém imaginava era que os sussurros de maldições de Daniel iriam funcionar e que seu espírito acabaria dentro de um espelho. Desde então, toda vez que alguém disser o nome Candyman 5 vezes, normalmente dentro de um banheiro, Daniel apareceria com um gancho no lugar da mão, que foi perdida para se vingar. Bom, essa é a história da lenda. Já a história real não abraça tanto o lado sobrenatural, não, mas não deixa de ser tão assustadora quanto. O ano era 1987, quando uma mulher chamada Ruth McCoy foi encontrada morta em seu apartamento com ferimentos de bala. Ela vivia em um conjunto habitacional de Chicago, nos Estados Unidos, e chegou a fazer uma ligação frenética para a emergência, dizendo que estava sendo atacada na própria casa. A polícia não conseguiu chegar a tempo e a senhora de 52 anos acabou sendo assassinada. Não havia sinais de arrombamento pela porta e nem nas janelas. Então, como os criminosos entraram no apartamento, A resposta: Candyman. Só que não com toques sobrenaturais. Na verdade, os responsáveis pelo crime quebraram uma parede de conexão ao lado do apartamento e conseguiram acesso à casa, passando pelo armário do banheiro. Acontece que os apartamentos daquele conjunto habitacional foram construídos dessa forma de propósito, pois assim os encanadores poderiam dar uma olhada no encanamento ao retirar o armário. Pena que isso facilitou a vida de ladrões interessados em arrombar apartamentos. Em se tratando de outra lenda que acabou se tornando realidade, não há um caso específico comprovando que ela saiu do campo dos mitos e veio para o mundo real. Na verdade, existem vários casos. Olha só,
Você já deve ter ouvido falar da lenda de uma pessoa que foi dada como morta, mas na realidade tinha uma condição que poderia confundir os médicos. A única pessoa que sabia era um parente distante, que não conseguiu avisar a tempo. Quando entrou em contato com as autoridades, já era tarde demais. Depois de desenterrar o caixão, o corpo foi encontrado revirado e havia marcas de unhas na tampa, como se alguém estivesse tentando sair. Eu não sei você, mas eu sempre tive muito medo dessas lendas. E acontece que nessa história a realidade é muito mais problemática. Isso porque, lá no século XIX, centenas de pessoas tiveram um destino parecido. Nessa época, a medicina ainda não tinha evoluído como hoje em dia. Então, os médicos não possuíam nem os instrumentos ou o conhecimento necessário para fazer um diagnóstico certeiro sobre um falecimento. Ou seja, acabou que um grande número de pacientes vivos recebeu o diagnóstico errado e foram enterrados inconscientes. E você sabe como os profissionais da época identificavam esse tipo de caso? Bastava olhar as marcas de arranhões no interior dos caixões. O medo de ser enterrado vivo cresceu de tamanha forma que chegaram a inventar caixões com um dispositivo de comunicação para o morto. Para que o morto, que não era morto, pudesse avisar o mundo exterior. Você já deve ter visto por aí uma cordinha amarrada a um sino acima do solo. Isso era deixado dentro do caixão. E uma vez que alguém acordasse do sono da morte, bastaria puxar a corda para avisar o mundo exterior. Um dispositivo interessante, não é? Mas que não quer dizer que tenha relatos de sua utilização. Mas vamos continuar nossa viagem, porque eu ainda tenho saliva para gastar. A próxima lenda envolve um casal, um filho e uma babá eletrônica. É dito que um jovem casal era bastante preocupado com o filho recém-nascido e decidiu comprar a melhor babá eletrônica do mercado para ficar de olho no bebê. Bom, só que um dia, quando os pais estavam colocando a criança para dormir, o monitor do equipamento começou a chiar e emitir alguns barulhos estranhos. Foi então que os sons simplesmente desapareceram. E uma voz nítida disse: Eu estou vendo vocês. Infelizmente, a lenda acaba aí. Mas a história continua no mundo real. Isso porque, em 2015, um casal canadense passou por essa exata situação em casa. Enquanto eles colocavam o filho para dormir, a câmera da babá eletrônica foi ativada remotamente e começou a transmitir uma música estranha, até que veio uma voz dizendo que a família estava sendo observada. Uma situação que deve ter deixado os pais completamente assustados na hora. Só que tinha uma explicação para o episódio. O equipamento havia sido hackeado através da internet. O único problema é que não havia como rastrear e a invasão poderia ter vindo de qualquer lugar do mundo. Estranho, não é? Agora, se você acha que esse foi um caso isolado, é melhor dar uma olhada na sua babá eletrônica. Nova York, 2015. Uma família relatou à polícia que alguém estava falando pelo monitor com seu filho. A voz dizia: Acorde, garotinho. O papai está procurando você. Na época, o casal não entendia as reclamações do filho a respeito de um tal homem do monitor.
Os pais só foram compreender quando ouviram por conta própria a estranha voz saindo do dispositivo. Nesse caso, também não havia nada de sobrenatural envolvido. Apenas um hacker que invadiu o equipamento através da internet. Mas isso não quer dizer que as coisas estranhas sempre terão explicações. Pense nisso.